sangue, ó Deus, que o homem natural venha sair e que tu venha aparecer, Senhor, que tu venha ser, Senhor, o Espírito Santo que usa os seus lábios para falar com a tua igreja nessa noite. Ó Deus, obrigado pela oportunidade de subir no teu altar mais uma vez. E obrigado, Senhor, por nós já sabemos que nós já ouvimos de tu nessa noite. Em nome de Jesus aqui eu já te louvo e te agradeço. Amém. Saúde a todos na paz do Senhor, amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Davi, congrego lá na igreja Deus é Fiel do Eusébio e estou aqui debaixo da bênção do meu pastor Marcondes para ministrar uma breve palavra para vocês. E eu queria apenas para começar com um texto reflexivo que se encontra em Romanos capítulo 10, no verso 13. Ainda não é o texto base, mas eu queria apenas que ele vai falar um pouco com a gente. Romanos capítulo 10, verso 13. E vai falar assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Amém? E nessa noite, meus irmãos, a gente vai falar um pouco sobre o medo, a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade, a gente vai falar um pouco sobre o sentimento de inferioridade que muitas das vezes a gente encontra dentro da igreja. E não é visitante que chega, mas são os próprios membros da igreja que têm esse sentimento, né? E o texto base onde a gente vai meditar se encontra em Mateus capítulo 9, no verso 1 ao 8. Quem trouxe Bíblia, eu peço para abrir para acompanhar o texto. Mateus capítulo 9, no verso 1 ao 8. E a palavra de Deus vai falar assim: e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Verso 7. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e se glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Amém? Antes da gente entrar no texto, é importante a gente ver o contexto, né? Quando a gente volta um pouquinho no texto, a gente observa que Jesus já tinha sido expulso de uma cidade, a cidade de Gadara, que você pode ver no Mateus capítulo 8, no verso 34. E Jesus, após ser expulso da cidade de Gadara, ele volta para a cidade onde ele estava ministrando a palavra, Galileia. E aí você pode observar no texto de Lucas capítulo 5, que também conta a mesma história, que pessoas chegaram até Jesus. Ou seja, são três situações. Jesus estava numa cidade, expulsa um demônio de um gadareno, a cidade vem, se revolta, expulsa Jesus. Jesus volta para Galileia, pessoas vêm ao encontro de Jesus. E uma das coisas que a gente observa em Lucas capítulo 5, que Jesus se encontra ensinando. Jesus estava sentado bem no meio, ensinando aqueles mestres, escribas, né, conhecedores da lei. Jesus estava ali ensinando. E quando a gente observa o texto, a gente vê em toda a Bíblia que andar com Cristo é uma vida de ensinamento. Andar com Cristo é viver uma vida de aprendizado. Tem uma frase que não está na Bíblia, mas eu sempre gosto de citar: uma pessoa que diz que sabe tudo, aí que ela não sabe nada. Porque todo dia, quando Deus nos dá uma oportunidade de acordar respirando, a gente tem uma oportunidade a mais de aprender uma coisa nova. A gente tem uma oportunidade a mais de aprender com o irmão que está do nosso lado. A gente tem uma oportunidade a mais de se dedicar na igreja. A gente tem uma oportunidade a mais, obrigado irmã, de se entregar para Jesus, amém?
Em 2 Pedro capítulo 3, no verso 18, o apóstolo Pedro vai falar, olha, cresçam na graça e no conhecimento. Se a gente volta um pouquinho o texto, no capítulo 2, Pedro vai falar assim, olha pessoal, estejam sempre prontos para defender a fé de vocês. Seja um obreiro aprovado, um obreiro que conheça a palavra, um obreiro que tenha sabedoria para defender a fé, a esperança. Porque a gente está vivendo dias maus, na qual muitas das vezes as pessoas lá fora nos confrontam. E se a gente não souber responder, muitas das vezes a gente vai passar vergonha. E aqui eu entro na mensagem. O tema da mensagem é um paralítico espiritual. Quando, aqui nessa história, como eu falei aqui, Jesus estava em Gadara, veio para Galileia, pessoas encontram com Jesus, no meio da história surge um paralítico, né? E aqui eu vou abordar em 30 minutos 4 pontos que nos deixam paralíticos espirituais, amém? Peço que a igreja me acompanhe. O primeiro passo que nos deixa um paralítico espiritual é nossa dependência. Um paralítico, igreja, ele é dependente de alguém. Ele é dependente de alguém que possa empurrá-lo. E o primeiro paralítico espiritual que a gente vê na igreja é um paralítico que depende dos outros. Como assim, Davi? Eu só vou pregar se o Kaique vier comigo. Eu só vou tocar se o fulano de tal vier comigo. Eu só vou limpar a igreja se fulano de tal vier comigo. Eu só vou estar ali se fulano de tal vier comigo. Ei, igreja, isso é um paralítico espiritual. Você está se tornando dependente de alguém. Muitas das vezes, igreja, a gente acaba dependendo tanto dos outros e começa a deixar Deus de lado. Muitas das vezes a nossa dependência do fulano de tal acaba nos afastando da igreja. Seja no relacionamento, seja numa intimidade a mais. E é interessante que quando eu era mais menorzinho, eu não queria saber de igreja e minha mãe sempre me puxava para ir para a igreja. Vem, Davi, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu falava, mãe, eu não quero ir. E ela sempre falava uma frase que eu guardei no meu coração. Olha, Davi, quando Jesus voltar e eu subir, você não vai subir puxando a minha saia. E aquela frase ficou bastante comigo. E muitas das vezes eu ia para a igreja por causa da minha mãe. Ou seja, isso era uma dependência. Deus nos chama para algo além. Cada um de nós temos uma vocação diferente. Efésios capítulo 4. E uns foram chamados para pastores, outros foram chamados para apóstolos, outros para evangelistas, outros para doutores, irmão. Descubra o seu chamado dentro da igreja. Não seja um cristão paralítico, meu irmão. Provérbios capítulo 16, verso 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Muitas das vezes, igreja, isso é o que a gente mais encontra. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de templo, eu estou falando de você. Muitas das vezes o que a gente mais encontra é gente que, olha, depende dos outros. A gente pede para os outros fazer, sendo que era para nós que era para fazer. O pastor me dá uma ordem, eu falo, Kaique, vai lá. Isso é errado, igreja. Isso se chama dependência. Isso você está sendo um paralítico espiritual. E Deus nos chama para viver algo a mais. E como que eu faço, Davi, para sair desse primeiro ponto de depender dos outros? Primeiro passo, igreja, confiar no Senhor. Salmos capítulo 9, verso 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. O primeiro passo para sair de uma dependência espiritual dos outros, igreja, é confiando no Senhor. Deus, é o Senhor que me chamou, Pai, então eis-me aqui. O que Deus fala para Isaías? Isaías, a quem enviarei? Isaías vira para Deus, Pai, envia-me a mim, porque eu confio em Ti. Eu sei que quando o Senhor me chamou, o Senhor é fiel para cumprir. Quando a gente lê Gênesis capítulo 12, o começo da história de Abraão, Deus libera uma palavra sobre a vida de Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus não falou o caminho, Deus só deu uma ordem. Abraão tomou atitude e foi, porque Abraão confiou no Senhor. Abraão não dependeu do fulaninho para sair da terra. Abraão não dependeu da família dele para sair da terra. Abraão não dependeu da parentela para sair da terra. Abraão confiou no Senhor. E esse é o pensamento que a gente deve ter.
Vocês podem observar no verso 12, no texto base na qual a gente leu, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo. Muitas das vezes, igreja, a gente está frustrado por certas situações que acontecem dentro da igreja. A gente está desanimado, a gente está desamparado por brigas, por contendas. Deus, igreja, nos chama para viver algo além. Alguém pode repetir a frase que está aqui para mim? Bem aqui. Vivendo um novo tempo com maturidade. A igreja de Corinto, como nosso pastor sempre prega lá no Eusébio, era uma igreja, por mais que ela fosse cheia do Espírito Santo, pessoas usadas, era uma igreja imatura. Vocês observam no capítulo 3 que Paulo fala: olha, em vez de eu tratar vocês como homens espirituais, eu tenho que tratar vocês como homens carnais. Por quê? Porque existe contenda no meio de vós, e isso é coisa de homem carnal. Isso não é coisa de uma igreja madura. E aqui Deus nos dá uma palavra de ânimo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, embora o homem exterior esteja desgastado, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia, igreja. Embora muitas das vezes exteriormente o homem físico esteja cansado, a partir do momento que você tira um tempinho para Deus, para meditar na palavra, para orar, para chamar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos para orar, feliz o dia dos pais, para os pais que estão aqui, o teu homem exterior é renovado. E o segundo ponto na qual a gente observa, quando a gente fala de um paralítico espiritual, a gente observa que ele é incapaz. A gente falou de um paralítico que era dependente dos outros, só fazia se alguém mandasse, ou só ia se alguém fosse. Agora a gente está falando de um paralítico que é incapaz, um paralítico que não consegue fazer nada ou não quer fazer nada. Muitas das vezes a gente fica tanto preso na nossa comunidade, em que acaba se dedicando às outras coisas, menos se dedicando à obra de Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 10, vai falar: dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha o que Paulo está falando aqui, que tremendo. Ele está falando: igreja, prefiro dar honra aos outros do que a você. Em vez de pedir para você levar um copo de água para você, cara, vai lá e leva um copo de água. Em vez de pedir para outra pessoa fazer, cara, ei, vai lá e faz. Se você tem a oportunidade, se você tem a bênção do seu pastor, vai lá e faz, igreja. Eu tenho o testemunho de 2 jovens que, quando chegaram lá na igreja, eu comecei a discipular eles. E eles começaram naquela chama: Davi, me coloca para pregar. Davi, me coloca para pregar. Eu: calma, Vaz, ainda não é o tempo. Davi, me coloca para pregar, vamos lá. Eu: calma, Vaz, ainda não é o tempo, segura, você está aprendendo ainda. Aí: Davi, me coloca para pregar. O que você quer pregar, irmão? Chega lá em casa. Chamei os 2 lá para casa. Chegaram os 2 lá umas 9 horas da manhã. Deixei o quintal lá de casa crescer. Eu falei: ó, pessoal, tá vendo esse quintal aqui, ó? Vamos lá, a gente vai capinar ele todinho e vamos deixar branquinho. E eu comecei, a gente passou a manhã toda capinando o quintal. E um deles virou para mim: Davi, que horas a gente vai pregar? Eu falei: irmão, dá lugar aí, vaso, prega pros matos aí, começa a dar lugar. Para quando você estiver pregando, na sua mensagem você falar: olha, o meu primeiro ministério foi capinando o quintal do meu líder. No outro dia eu chamei ele: cara, vamos para a igreja, vamos limpar a igreja. No outro dia eu chamei ele: irmão, limpa aqui as cadeiras da igreja, elas estão meio empoeiradas. No outro dia, cara, fica na portaria. E hoje em dia eles não me perguntam mais se podem pregar, eles me perguntam se podem servir na casa de Deus. Muitas das vezes a gente confunde, igreja, que homem cheio de Deus, homem usado por Deus é só quem prega, mas não. A mulher que fica sozinha aqui costurando, ei, Noé achou graça aos olhos de Deus no secreto, igreja. Muitas das vezes a gente se acha incapaz para fazer algo na igreja, mas Deus a todo tempo nos chama: filho, usa o que eu te dei para fazer a obra de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Igreja, entrega o teu melhor a Deus.
Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4,10. Olha que Pedro está falando, que lindo. Olha, cara, aprenda a servir. Muitas das vezes a gente acaba, poxa, só estou servindo quando estou aqui no altar, poxa, só estou servindo quando estou tocando, poxa, não, igreja. Chega para o teu pastor e fala: pastor, o que você está precisando, cara? É obra missionária? Pastor, estou aqui. Pastor, é para ficar no som? Cara, estou aqui. Cara, é para ficar na mídia? A gente preparou uns jovens para ficar na mídia. Cara, aprenda a servir. Não seja um paralítico espiritual, um paralítico que depende dos outros para fazer a obra de Deus, um paralítico que se acha incapaz para fazer a obra de Deus, cara. Se você sabe que tem um chamado na sua vida, vai lá e cumpre, igreja. Se você sabe que Deus liberou uma palavra para você, vai lá e cumpre, igreja. Se você sabe do seu chamado, que há muito tempo atrás você sabe do que Deus profetizou na sua vida, cara, vai lá e cumpra. Eu recebi uma promessa de Deus na minha vida, eu estava totalmente afastado. Só que uma irmã virou para mim e falou: olha, Davi, eu te vejo pregando. Eu, pregando, cara. Passando alguns anos, eu comecei a meditar na palavra. Entenda, meu irmão, Deus nunca vai te entregar algo se você não está preparado para receber. Igreja, muitas das vezes a gente confunde as coisas. Deus não está preparando nada para você. Porque se eu falo que Deus está preparando algo, ou se eu falo que Deus está caprichando algo, eu tiro toda a soberania de Deus. Eu digo que Deus está precisando de tempo para me entregar algo para um homem pecador. Davi, vamos para a Bíblia? Vamos. Deus mandou ungir Davi, amém? Saul estava no trono ou estava? Saul estava no trono, amém? O reino de Israel estava pronto, mas por que Davi não foi lá e tomou o trono? Se a promessa de Deus sobre a vida de Davi já estava pronta, por que Davi não foi lá e tomou? Por causa de uma frase que está bem aqui, ó: maturidade. Davi foi ungido, só que ele não estava preparado para receber. Davi, me conta outra história. História de José, cara. O anel estava no dedo de Faraó, mas José teve que passar por todo o processo para receber aquele anel de governador. Quer receber algo de Deus, meu irmão? Entrega o teu melhor a Deus. Cadê o irmão João Paulo? Está lá fora. Mas imagine, o irmão João Paulo numa noite se ajoelha para orar: pai, eu quero ser um futuro tecladista da tua casa, e toda vez que eu tocar, eu quero que teu espírito desça sobre a igreja. No outro dia ele vai estar aprendendo a tocar? Não? Não é assim que funciona. Passa um ano, ele treinando. Passa 2 anos, ele treinando. Passou 2 anos, ele vai fazer a segunda oração dele: pai, eu passei 2 anos dando o meu melhor para aprender a tocar na igreja. Deus vai virar para ele: filho, tu fez a tua parte, agora eu vou fazer a minha. E toda vez que tu tocar, o meu espírito vai se derramar na igreja. É assim que funciona, igreja. Você tem um chamado para pregar, igreja. Ei, começa a meditar na palavra. Cara, você tem um chamado para cantar. Começa a aula de canto, cara. Eu não gostava de cantar, não. Quando os irmãos eu tinha muita vergonha, eu não gostava. Eu ia tocar teclado escondido. Só que quando eu estava lá em São Paulo, o líder do Ministério de Louvor lá era muito rude. Se você chegou atrasado, você não toca. Se você chegou mal vestido, você não toca. Faltou o ensaio do louvor, você não toca. E teve um certo dia que eu sempre chegava primeiro na igreja, ligava tudo, o som, e ficava lá no meu teclado ensaiando as músicas. Teve um certo dia que todo mundo do Ministério de Louvor chegou atrasado. A pastora subiu no altar, faltando 5 minutos para começar o culto, e falou: Davi, pega o violão que você que vai cantar. Eu virei para ela naquele momento de choque: mano, meu Deus, o que eu vou cantar? Eu não sei cantar. Ela virou para mim, eu falei: não dá, eu não consigo, eu não sei, eu não treinei, eu não sou capaz. Olha o paralítico como nos para. Muitas das vezes a gente é paralítico espiritual e não sabe. Muitas das vezes a gente está servindo na casa de Deus, mas a gente é um paralítico espiritual. Igreja, cuidado, Jesus está te chamando para algo além. E eu virei para a pastora, eu falei: pastora, eu não sei cantar. Ela virou para mim: Davi, pega o violão e deixa Deus te usar. Eu amei, peguei o violão, o pastor virou para mim: vai, Davi. Ali eu comecei. Final do culto, a pastora virou para mim: Davi, eu acho que você consegue cantar. Dali eu comecei a fazer aula de canto, comecei a treinar meu vocal, e agora eu estou cantando, ministro do Senhor, porque eu entreguei. Não foi da noite para o dia que Deus derramou, não.
Foi noites e noites praticando, exercitando. Cara, você quer algo de Deus? Entrega primeiro. 2 Reis capítulo 4 vai falar a história de uma mulher que multiplicou o azeite dela. Só que antes de multiplicar o azeite, ela teve que entregar o quê? As vasilhas. Não seja um paralítico espiritual. Aprenda a ser alguém diferente. Aprenda a ser alguém que as pessoas lá fora te vejam com um olhar diferente. Poxa, cara, você tem um brilho diferente. Poxa, cara, você tem um sorriso diferente. É isso que eu estava pregando para o estudo de hoje de batismo que eu dei lá na igreja. Jovens, vocês têm um chamado diferente. Aonde você estiver, cara, faça uma diferença. E aqui a gente entra no nosso terceiro ponto. Primeiro ponto que nos deixa dependente espiritual, a dependência dos outros. Segundo ponto que nos deixa dependente espiritual, nós se acharmos incapazes. E aqui eu entro no terceiro ponto que nos deixa paralítico espiritual, as amizades. Lucas capítulo 5, verso 18. É a mesma história, só que com traduções diferentes. Vai falar que 4 homens carregavam aquele paralítico. Aquele paralítico, mesmo que ele fosse dependente, aquele paralítico, mesmo que ele fosse incapaz, ele tinha as pessoas certas do lado dele. Provérbios capítulo 27, versos do 5 ao 6. Melhor é a repressão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Jovens que estão aqui, pessoas que estão aqui, aprendam a escolher as suas amizades. Aprenda a escolher as pessoas que andam do seu lado. Estava conversando com os jovens hoje, lá na faculdade que eu faço. Eu ando com a menina mais inteligente da sala. Lá eu vejo ela e tudo que eu pergunto para ela, tudo que o professor pergunta para ela, ela responde. O cara, meu Deus, eu acho aquilo incrível. Que eu leio, assisto o vídeo e não aprendo. E aquela menina, eu ando direto com ela, para quê? Porque eu quero aprender. O que a palavra de Deus fala? Lá em Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, porém o companheiro dos tolos acabará na destruição. Aprenda a separar, cara. Comece a andar com pessoas que tem algo de Deus para passar a sua vida. Juventude, sabe qual é a pessoa certa para andar do seu lado? É aquela que te impulsiona a ir para a igreja. Sabe a amizade certa para andar do seu lado? Aquela que em vez de passar 1 hora, 3 horas conversando no WhatsApp, cara, te impulsiona a ler a Bíblia, te impulsiona a orar. Aprenda a separar amizades. E aqui a gente continua no texto, cara, que a gente pode falar sobre fé também. Eu imagino que após tudo aquilo que aconteceu, os 4 homens chegam, vê a casa cheia. Cara, o que a gente vai fazer? Vamos subir no telhado. Olha a ideia, que louco. Subiram no telhado, tiraram as telhas e desceram o homem. Eu imagino Jesus estava ensinando ali e do nada vê um cara descendo numa cama. Imagina aí, igreja, nós estávamos ensinando a palavra aqui, do nada chega um cara no meio da igreja descendo numa cama. Seria meio estranho, né? Seria uma situação bem estranha. Só que é interessante que no verso 2, tanto em Lucas 5 quanto em Mateus 9, Jesus se admira da fé daquele homem. Jesus olha para aquele homem com um olhar diferente. Jesus observa a ousadia daquele homem. Em Hebreus capítulo 10, no verso 19, o apóstolo Paulo vai falar: olha, portanto, meus irmãos, sejam ousados a entrar no Santo dos Santos, porque o véu já foi rasgado, o preço já foi pago, tenha ousadia para entrar na presença de Deus. Muitas das vezes a gente não é dependente dos outros. Muitas das vezes a gente não é incapaz. A gente sabe das coisas. Muitas das vezes a gente tem as amizades certas, mas muitas das vezes nos falta coragem de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Muitas das vezes nos falta ousadia. Muitas das vezes nos falta vontade de, cara, vamos lá. Muitas das vezes a nossa vergonha nos deixa num quarto trancado. Muitas das vezes a nossa vergonha nos faz ser pessoas ansiosas. Muitas das vezes a nossa falta de coragem, muitas das vezes, aleluia, a nossa falta de fé nos faz ser pessoas medrosas. E isso acaba com o nosso chamado. Quando um jovem chegou lá na igreja,
Eu comecei, ele vive me chamando, né? Davi, vamos evangelizar. Eu, amém, mano. Você já evangelizou? Não. Eu, tá bom. Coloquei ele na bicicleta, vamos ali no poço. A gente foi lá no poço, eu observei um homem que estava sentadinho no escuro. Eu falei, cara, abre minha Bíblia, lá dentro dela vai ter um panfleto. Você vai pegar o panfleto e vai entregar para aquele homem e vai falar, Jesus te ama, e vai sair dali. Só isso que você vai falar. Ele abriu minha Bíblia, pegou o panfleto, fui lá, entregou pro rapaz, começou a gaguejar, começou a ficar com medo. Eu percebi que ele ficou nervoso, cheguei perto dele, calma, irmão. Amém, boa noite. Depois saímos. Após aquilo que eu semeei no coração dele, quando você vai lá para a igreja no Eusébio, ele não para de entregar panfleto pelas ruas. Muitas das vezes, igreja, eu vi isso numa pregação e é incrível. Muitas das vezes, visitantes que vêm para a igreja ficam perto de pessoas acomodadas, ficam perto de pessoas que são paralíticas espiritual e futuramente vão ser futuros membros, futuros obreiros paralíticos espiritual. Quer ver alguém com ousadia de servir? Quer ver alguém com vontade de servir? Coloca essa pessoa do lado de alguém que gosta de servir também. Dá 3 dias, cara, o cara, pastor, o que é para eu fazer? Pastor, eu quero. A gente tem a história do Davi, 2 dias na igreja, foi domingo, foi quinta, no sábado estava ajudando o pastor a quebrar a parede lá da igreja. Ainda quer ser pastor. Eu acho interessante o Davi é um jovem lá da igreja. A todo momento ele está lendo Bíblia. Todo momento. A gente estava vindo para cá de ônibus, ele lendo Bíblia. A gente está jogando bola e ele lendo Bíblia. Eu, cara, amém, isso é fantástico, cara. Deixa eu usar. Você vai ser nosso futuro mestre. Eu vivo brincando com ele. Olha, cara, eu quero que você me ensine. Na passeata lendo Bíblia, no meio da marcha para Jesus, ele chamou o pastor de canto. Pastor, eu tenho umas dúvidas. Daí você vê o interesse, a vontade, o desejo. Olha o que João fala lá em Apocalipse 2. Igreja de Éfeso, volta para o teu primeiro amor. Ali João não está falando de um amor que foi perdido, não. João está falando de uma intensidade que foi deixada para trás. João está falando, olha, Éfeso, você era uma igreja com ousadia. Você era a igreja que mais abençoava. Você era a igreja reconhecida como a igreja do amor. Cadê, cara? Vocês perderam a intensidade. Vocês perderam o fervor. Volta a ser aquele obreiro ousado. Cara, não tem ninguém, tá aqui eu. Não tem ninguém para ser, cara, tá aqui eu. Aprenda a servir na casa de Deus. Aprenda a se doar na obra de Deus. Jesus fala em Mateus 6, eu poderia estar aqui contando inúmeros testemunhos, mas o que mais me alegra é ver um jovem que eu muito oro chegar na igreja. Eu poderia estar contando um testemunho da carteira que eu estou tirando, que eu estou quase conseguindo tirar, paguei ela já, no carro que já Deus vai enviar, mas o que mais me alegra é ver um jovem que estava afastado, e ele entra na igreja e eu me emociono, cara, é algo diferente. Jesus deixa algo para nós em Mateus 6. Portanto, irmãos, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ladrão roubam. Porém, ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça corrói e nem um ladrão pode roubar. Portanto, aonde tiver as tuas riquezas, ali estará o teu coração. A palavra de Deus cara, como eu falei no começo, quando a gente vive uma vida com Deus, a gente vive uma vida de ensinamento. Tem uma frase do Charles Spurgeon que ele fala assim: uma Bíblia bem marcada é sinal de uma alma bem alimentada. Uma pessoa que muito lê a Bíblia, você percebe a diferença no falar dela, nas atitudes, na sabedoria que ela tem. Por isso, igreja, obreiro que está aqui, cara, conheça a sua Bíblia. Eu estava na faculdade, eu ando direto com uma pessoa também que vive me confrontando na palavra. Ela sabe que eu sou cristão. E vive, Davi, abre tua Bíblia em texto tal. E eu já ligado, sabendo que texto é. Davi, olha o que Jesus falou, você acha isso certo? Eu falei, calma, irmã, aprenda a interpretar, vamos aqui analisar. O que eu falei no começo? Obreiros, estejam prontos para defender a sua fé. Estejam sempre prontos, porque lá na minha faculdade eles não deixam levar a Bíblia.
não deixam levar nenhum instrumento religioso, mas a palavra de Deus, eu não preciso de Bíblia, não preciso de celular, a palavra de Deus tem que estar guardada no meu coração. O que o salmista fala em Salmo 119, verso 11? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Uma pessoa que muito conhece a palavra, muito sabe o que agrada e o que não agrada a Deus. Por isso, igreja, conheça a sua Bíblia. Um paralítico espiritual é um paralítico que não conhece a Bíblia, ou um paralítico que não consegue orar. Romanos capítulo 10, verso 17: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aonde você pisar, igreja, aprenda a ser diferente. Eu comecei a mensagem falando de um paralítico espiritual. Mais uma vez eu vou repetir. O que nos torna um paralítico espiritual? Primeiro, a nossa dependência dos outros. Só dependo de alguém, só dependo do meu pastor Diogo para fazer tal serviço. Não, cara, se o teu pastor já liberou, cara, vai lá e faz. Não só dependendo do irmão Emerson, não. Se o irmão Emerson já liberou, já entregou a sua bênção, cara, vai lá e faz, igreja. Segundo ponto, aleluia, é a nossa incapacidade. Não se ache incapaz, igreja. Ei, você é amado, você é diferente. Aprenda a servir na casa de Deus. Terceiro ponto, as amizades. Cuidado, meu irmão. Cuidado com aquilo que te afasta de Deus. Cuidado com aquilo que te deixa longe de Deus. E o quarto ponto, a fé. Aquele paralítico, para ele andar, ele primeiro precisou, obviamente ele estava dependente dos outros, mas ele estava na cabeça dele: olha, se eu me encontrar com o mestre, eu sei que eu vou sair daquela maneira diferente. É igual nós. Eu estava no discipulado hoje e eu perguntei: olha, quando vocês aceitaram a Cristo? Para os jovens que estavam comigo lá, para que vão ser batizados, eu perguntei: quando vocês aceitaram a Cristo, em que na vida de vocês mudou? Eles começaram a falar: Davi, eu era viciado em pornografia. Davi, eu falava muito palavrão. Davi, eu era muito desobediente à minha mãe. Davi, eu fazia isso, Davi, eu fazia aquilo. Só que quando eu entrei na igreja, Davi, eu comecei a ver coisas diferentes. Porque eu comecei a precisar ser uma nova criatura. Porque não tem como a gente ficar na presença de Deus em pecado. Não tem como a gente ficar na presença de Deus sem santidade. Não tem como a gente ficar na presença de Deus, aleluia, sem buscar Ele. Muitas das vezes a gente confunde o texto. Não era Jesus que ia atrás dos pecadores, mas eram os pecadores que vinham atrás de Jesus. Para quê? Para que o arrependimento acontecesse. O que a gente vê hoje em dia, igreja, é uma igreja perdendo posicionamento, é uma igreja perdendo autoridade. A gente estava conversando com o pastor hoje, no carro. A gente deve se posicionar hoje, igreja, como homens e mulheres de Deus, como homens ousados na palavra, do Espírito Santo. Mulheres que não vão ter medo, mas que vão se posicionar. Homens que não vão ter medo, mas que vão se posicionar para defender a igreja, para defender a fé. Tem uma frase do John Stott que ele fala assim: o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa é que a gente fala de um Deus na qual a gente não vive. O motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa é porque a gente fala de uma presença na qual a gente não tem. Muitas das vezes a gente precisa amoldar o mundo para que os jovens do mundo, né, venham para a igreja. As igrejas não funcionam assim. Não, a igreja é quem ela é como Jesus fundou. Deus não te aceita como você é. Não, Ele não te aceita como você é. Ele não te aceita o homem egoísta que você é. Ele não aceita o homem orgulhoso que eu sou. Ele não aceita o homem mentiroso que eu sou. Porque quando eu chego na presença de Deus em pecado, como a gente leu aqui em Isaías, ainda que meus pecados sejam negros, né, como escarlate, eles se tornarão brancos. A presença de Jesus, ela nos muda. A presença de Jesus, quando a gente adentra ela em espírito e em verdade, ela nos faz andar, ela nos faz saltar de alegria.
Igreja, não pense que vai cair um maná no céu, não. E até quando caiu o maná do céu, o povo reclamou lá em Gênesis. Não vai cair o maná do céu. Deus precisa de você. Vou colocar entre aspas para que não haja uma má interpretação. Do seu posicionamento. Deus precisa de você, cara. Futuros adoradores, futuros ministros, futuros pastores, futuros obreiros, jovens. Deus precisa de vocês, essa nova geração. O mundo que está aí fora, eu observo muito na minha faculdade. E eu vejo jovens tristes. Pessoas que, é um namoro que me fortalece. É sexo, é drogas. Eu vejo a tristeza no olhar deles. Eu vejo, cara, meu Deus. E está aqui eu para me posicionar lá dentro. E é o que eu vivo falando para a juventude lá. Jovens, Daniel, ele entrou na Babilônia não porque ele servia a Deus. Daniel, ele entrou na Babilônia porque ele era um homem inteligente, um homem diferenciado, um homem que sabia se posicionar. Aprenda a se posicionar na sua escola, aprenda a se posicionar na sua faculdade, aprenda a se posicionar no teu trabalho. Quando eu estava trabalhando lá na Talim, do Eusébio, para finalizar a igreja, eu fiquei um pouco nervoso, eu não sabia como trazer a palavra. Era eu sentado e mais 4 pessoas numa sala. Eu não sabia como trazer a palavra de Deus para aquele ambiente. Um ambiente que o pessoal me via vendo pornografia, era palavrão, brincadeira totalmente fora. E eu ali sentado naquele lugar, meu Deus, como que eu vou fazer para trazer tua palavra? E eu olhei para a cafeteira, quer saber, eu vou servir café. Peguei no outro dia, comecei a fazer café para os meus patrão. Comecei a fazer café, comecei a entregar no copo de cada um. O que eu comecei a falando aqui? Em vez de pedir um copo de água, aprenda a entregar. Em vez de pedir honra para você, aprenda a dar honra. Em vez de, esse até me emociona, em vez de juntar tesouro para você, igreja, aprenda a juntar tesouro lá no céu, cara. Aprenda a fazer a diferença. E eu lá no meu trabalho, eu comecei a servir café para aqueles homens. E eu, meu Deus, estou servindo café aqui, passou um dia, passou 2 dias. E eles olharam para mim e falaram: Davi, você é cristão? Eu falei: sou. E a partir daquele dia: Davi, então, final da tarde você pode orar por nós? Amém, cara, eu posso orar. Toda final da tarde de sexta-feira eu começava a orar por eles. Pai, abençoa, Pai. No outro dia eu comecei a dar um estudo de santidade para eles. Davi, o que é santidade? Teve um dia que meu patrão pegou a Bíblia. Davi, eu vou ler um capítulo para você. Aí ele abriu um texto de Levítico e começou a ler a lei de Moisés. Se o homem fizer isso, ele vai morrer. Se o homem fizer isso, ele vai morrer. Aí ele virou para mim, Davi, e perguntou: Davi, quantas vezes eu morri aqui na Bíblia já? Eu, calma, irmão. Agora a gente vive pela graça, cara. Isso aí é a lei de Moisés. E dali começou a entrar a palavra de Deus. Eu não entrei pregando, eu não entrei marchando, não entrei falando em nada. Eu entrei servindo. E após o meu ato, cara, a palavra de Deus entrou. O primeiro passo para você ganhar alguém para Jesus, cara, ganhe ela primeiro para você. Porque quando essa pessoa começar a ver tuas atitudes, ela vai: poxa, Kaique, você é diferente, cara. Não sei. Kaique, me apresenta, o que você faz, cara? Poxa, é uma alegria. Quando você ganha a pessoa para você, fica mais fácil de você ganhar ela para Jesus. É que eu vivo falando na faculdade: olha, eu tenho 5 anos para ganhar todos vocês para Jesus. No último dia de férias da minha faculdade, eu saí com um jovem. Ele falou: Davi, vamos beber, cara. E eu virei para ele, ele não sabia que eu era cristão. Davi, vamos beber. Irmão, pode ir, fica à vontade. Davi, vamos lá. Não, irmão, fica à vontade. Entramos dentro do postinho lá, que tinha as bebidas. Ele olhava para mim, olhava para as bebidas, olhava para mim, olhava para as bebidas. Davi, você é cristão? Eu falei: sou. Aí ele olhava para a bebida de novo e falou: quer saber? Não vou mais beber. A santidade de Deus que carrega em você constrange outras pessoas. A presença de Deus que é carregada dentro de você constrange outras pessoas e incentiva a mudança em outras pessoas. Por isso que eu falo, cara, não seja um paralítico espiritual. Aprenda a servir, se posicione. E para finalizar, João capítulo 3, verso 3. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu contei uma breve historinha para os meninos do discipulado hoje. Eu falei: olha, servir a Deus é como você pegar um avião. Você entra no avião e esse avião cai. Na hora que esse avião cai, você morre. Né? E nem quando você se encontrar morto, tem um fazendeiro lá que cava um buraco e enterra você. E você está morto. E esse fazendeiro, por estar muito tarde na noite, ele pega e sai. E num certo período da noite, você tem um encontro com Jesus. E Jesus vira para você e fala: olha, você está morto, mas eu vou te dar mais uma chance. Mas somente que se você obedecer tudo que eu te mandar, somente se você me obedecer, e aonde você for, você pregar minha palavra. E obviamente o homem morto, ele vai aceitar, né? Quem não quer viver? Jesus, me dá a chance de viver. E esse homem ressuscitou. E hoje ele prega a palavra de Deus. E é assim que eu e você devemos ser. Quando a gente aceita Cristo, quando a gente é batizado, a gente morre para o mundo e a gente ressuscita para Cristo. Coloca aqui Romanos capítulo 6, verso 4 para mim, Jonilson, por favor. Romanos 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com Ele. Vamos ler a igreja, todo mundo junto? De sorte. Quantos creem nessa palavra? Amém? E aqui eu encerro minha oportunidade. Deus abençoe vocês. Não seja um paralítico espiritual. Peça a Deus que Ele vai te dar a palavra certa. Levanta-te e anda.